Boa noite, estamos novamente no nosso tempo âncora. A palavra âncora por causa da esperança da nossa alma, né? Que está em Deus nos tempos tanto quanto difíceis que estamos vivendo. Então, nas últimas semanas nós estamos compartilhando as orações nos Salmos. Passamos pelo Salmo 42, passamos pelo Salmo número 3, cuja temática é transformando em coisas boas as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Então Deus transforma o mal em bênção na nossa vida. Falamos que Deus transforma o abatimento, transforma o fracasso, e na última semana falamos que Deus transforma a tentação e a queda em algo bom para a nossa vida. Deus tem esse poder. E dentro desse pensamento, transformando em coisas boas as coisas ruins da nossa vida, hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 4 e partilhar a ideia de que Deus também, como tem no Salmo de Davi, no Salmo 4, né, Deus pode transformar a nossa preocupação, aquilo que ocupa, né, a palavra preocupação, aquilo que antecipadamente está nos ocupando a nossa mente, transformando a nossa mente em uma certa fortaleza que pensa em determinado assunto, com ansiedade, com medos, né? Transformando as nossas preocupações. Deus transforma a sua preocupação, a minha preocupação, em algo bom. Então nós vamos falar sobre essa temática da preocupação, que acho que é bem especial para esse tempo que estamos vivendo de afastamento social, de pandemia, de muita ansiedade, que é algo que nós todos sentimos, com os nossos medos, que é uma questão mais focada, né? Então, nós não estamos hoje com a preocupação de diferenciar muito a ansiedade, do medo e da preocupação. Vamos colocar essas três questões que invadem a nossa alma à luz do Salmo número 4. Então, vou fazer a leitura do Salmo número 4 e depois vamos partilhar alguns princípios que Davi, na sua oração, deixa para nós como ensino, né? O Salmo número 4 diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. É um fenômeno comum em vivermos as nossas limitações da vida, quer você seja um cristão ou não cristão, um crente ou descrente, né? Um ateu ou alguém que teme a Deus. Aqui Davi está dizendo que é algo que ele atravessa em muitos momentos da vida dele, a preocupação. Aquilo que invade a nossa mente quando a gente olha para o futuro e ele está incerto, ou que você não tem certeza de que as coisas vão acontecer do seu jeito, ou tem medo que aconteçam exatamente como você está pensando que aconteça, né? Então a preocupação ela não tem assim momento de acontecer apenas, ela não está dentro da nossa cronologia, ela não está dentro da nossa agenda, ela vem de dentro, ela invade a nossa mente com pensamentos, ela invade o nosso coração com emoções, nos afetos. Daqui a pouco você que estava em paz, estava calmo, quando vê,
já está pensando no dia de amanhã. Já está pensando como é que vai ser aquilo que você está temendo e se bem acontecer. E se você está experimentando uma situação difícil aí na sua casa, na sua vida, você está tenso ou ansioso, até que horas que Deus vai poder amenizar ou solucionar ou resgatar o seu coração. Então, será que pode sair de algo bom de uma situação de preocupação? Será que realmente Deus pode transformar algo que é duro na sua vida, na minha vida, na nossa caminhada? Será que Deus pode pegar esse pacote de medo, ansiedade e preocupação, que algumas igrejas pentecostais chamam até de fortaleza, né? Interessante essa expressão que é usada para determinados momentos da nossa vida ou situações que nos oprimem, que é a opressão, que isso é uma fortaleza. Uma fortaleza é algo que está dentro da sua mente, da sua alma, e deixa você entrincheirado, é uma coisa que parece que você não vai conseguir vencer, não vai pular esse muro, intransponível. É uma fortaleza, algo que agarra a gente e parece que não há quem tire, acalme ou traga paz. Se você olhar na sua Bíblia, o Salmo 4 não está definido o contexto histórico, diferente do 3 que nós já estudamos, que está lá escrito o momento que Davi escreve a sua oração. O 4 não está assim definido nesse sobrescrito. Sobrescrito é esse título que vem antes do Salmo, não é? Mas muitos autores modernos têm definido o contexto dessa oração de Davi dentro de uma realidade que o povo dele estava enfrentando uma grande seca de 3 anos. Não confundir a grande seca que Elias passou, que era um outro rei, né? Tempos antes. Essa seca está registrada, se esses autores estiverem certos nessa postura de contexto, está registrado em 2 Samuel 21, a partir do versículo 1. Uma seca catastrófica. Por quê? Porque quando a seca é catastrófica é quando a chuva não vem, não há água, e aquela região onde Israel estava e os povos vizinhos, eles dependem da água para ter a uva, o vinho, o cereal, trigo e cevada, os principais que dependem da água. E se a chuva não cai na época certa, no momento certo, então a fome, a miséria e a pressão à autoridade que governa, que era o rei Davi. Davi já está há tempo sendo o rei aqui nesse salmo. Parece que Davi aqui está pressionado pelos poderosos, pela liderança e também pelos povos vizinhos, que costumavam resolver seus problemas indo a Baal, que é o Deus, entre tantas outras coisas, da fertilidade, da chuva, da tempestade, e faziam seus sacrifícios a Baal, e clamavam a Baal. E Davi parece que mantém-se firme, dizendo que ele está muito preocupado nesse salmo. Se o contexto realmente desses intérpretes está certo, que é em relação à grande seca de 3 anos, Davi está pressionado por todos os lados, porque está vendo a pobreza, está vendo a falta de alimentos, os básicos, está vendo que o povo olha para os lados e olha os cananeus e os outros povos que têm os seus ídolos e começam a querer adorá-lo, e aqueles oficiais, os poderosos, os ricos, começam a questionar possivelmente a liderança do rei. Se o rei fosse realmente abençoado por Deus, não estaríamos passando por essa desgraça. Então uma seca é tão catastrófica naquela região árida que você pode ter certeza que isso dava muita preocupação ao rei Davi. Ele estava com a cabeça cheia de preocupações. Vamos ter aqui, então, qual é o primeiro princípio? Eu percebo no versículo 1, se você olhar com atenção, que Davi usa muito, no primeiro versículo, a primeira pessoa, que é bem pessoal. Eu, meu, me, né? Dando clara evidência que ele inicia a sua oração numa relação eu e tu, eu e Deus, eu e o Senhor Deus. Mas é um problema nacional
é o problema do rei, de Davi. Mas mesmo o problema sendo macro, problema de ordem nacional, de região, do semiárido e árido ali da Palestina, falta de chuva, algo, né, de clima da terra, não importa para Davi se a questão era familiar, se era geopolítica, geográfica, climática. Davi tem que a sua preocupação precisa ser partilhada com Deus da vida dele. Se é micro ou macrocosmos, se é íntimo ou é geral, se é privado ou público, parece que Davi tem a certeza que se ele ficar sozinho com o seu problema, sem partilhar com Deus, ele vai ficar com medo dos poderosos, ele vai ficar ansioso por quando será que Deus vai tirá-lo desse problema e trazer a chuva. E lá no 2 Samuel, onde está a descrição dessa seca, né, claramente Davi vai ao Senhor consultá-lo a respeito desta seca. E Deus fala com Davi lá, falando de algo que tinha acontecido com os gibeonitas. Então, o contexto histórico é real, é possível realmente essa interpretação, essa linha de interpretação, onde esse salmo é escrito em virtude que Davi está pressionado por uma estiagem de 3 anos. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça, dá-me alívio da minha angústia. Para Davi, a solução das questões da mente e da alma passam pela justiça de Deus, o Deus que é justo, o Deus que o fez ungir, Samuel ungiu Davi como rei, Deus que deu-lhe o trono, Deus que protegeu ele de Saul, depois do filho Absalão que queria o trono. Esse Deus é o Deus que pode lhe fazer justiça. E é o Deus que dá alívio. A palavra angústia aqui no versículo 1, do Salmo 4, é como se tivesse pressão, como se ele fosse pressionado. Está sendo pressionado, como se alguém pegasse no pescoço, está sendo sufocado. Dá a entender a palavra no original que ele se sentia como se muitos quilos estivessem sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, inquieto. Nós podemos dizer então que Davi está nos ensinando aquele permanente estado de inquietação que a sua mente às vezes passa, e às vezes não dura dias, meses, e às vezes vai por anos. Esse permanente estado de inquietação precisa ser compartilhado, precisa ser reconhecido e precisa ser doado a quem pode solucionar. Então comece as suas orações, muitas vezes da ansiedade, pegando sua Bíblia, leva para um cômodo mais tranquilo da sua casa, quem sabe você leva um papel, uma caneta junto, quem sabe você se recolhe um pouquinho, você olha para si, Deus, olha, Deus da minha justiça, ó Deus, dá-me alívio, me pede alívio, né? É algo que cura-me dessa. Então, talvez nós precisamos ter essa espécie de retirada do burburinho da nossa mente, dos muitos ruídos que vêm no nosso coração, das muitas tentativas de solução, antes mesmo de nós olharmos para nós e para Deus. Parece que nós podemos hoje, como somos tão modernos, nós temos muitos recursos e devemos usá-los para essas questões de mente e da alma. Nós podemos fazer exercícios, nós podemos comer bem. E essa é a complexidade da farmacologia, das relações de ajuda e as terapias. Tudo isso é possível hoje. E não devemos, assim, espiritualizar, dizer assim que você não vai precisar ter recursos médicos ou psicoterápicos ou alguns dos florais que hoje tem. Então, há muitos recursos hoje, não é? Mas o que não pode deixar assim, você não pode perder a atenção de que é necessário você nomear e ver o grau da sua inquietação e que tipo de preocupação está na sua mente. Por luz, a oração põe luz na cena da alma. Ela é como se fosse
um facho de luz que penetra um quarto escuro da sua mente e do seu coração. E ali, se você, como eu falei, se você tiver um caderno, você pode escrever. Nós falamos um pouco disso no Salmo 42. Por que está preocupando a minha mente? Quem é a pessoa que a minha mente não larga? Qual é o conflito que o meu coração tenta ter prazer, ter solução e não encontro? Senhor, já usei tais recursos, mas me encontro de novo aprisionado por essa angústia. A oração a Deus em meio às coisas ruins da nossa mente, do nosso coração, nesses tempos de pandemia, nos dão pelo menos a consciência de que a minha vida diante de Deus ela é totalmente aberta. É uma relação totalmente escancarada. Ela é uma relação totalmente verdadeira e verídica, verdadeira de real e verídica, porque eu digo aquilo que estou vendo ou consigo ver. Talvez não esteja vendo tudo. Então, o primeiro versículo diz que há uma relação intensa, pessoal, que Davi não abre mão em qualquer condição dele, seja só pessoal, seja em relação ao outro ou à nação que ele é rei. Mas aí, Davi, nos 2 e 3, ele já faz uma ponte para aqueles que estão pressionando e que estão, talvez, trazendo a ele grande prejuízo, questionando a seu governo, a sua liderança, a sua direção, né? Ele diz que até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Parece que tem um grupo aqui, então o segundo princípio é que nós sempre vamos colocar para Deus a nossa chateação, a nossa espécie até de cobrança, né? Uma espécie de desabafo, e essas expressões, que nem o Salmo 13 e outros salmos têm, esse até quando, ele é material muito, muito, muito usado por Davi. Até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre? Até quando? Aqui ele está questionando os poderosos, né? Dizendo, até quando os poderosos vocês estarão diminuindo a glória de Deus, questionando a minha governança, a minha honra? Até quando vocês estarão buscando soluções nas suas próprias fantasias e ilusões? Parece que nessa questão que Davi está enfrentando, aqueles que estavam ao redor dele, e aí me parece que ele não define quem são os ricos e poderosos, os influentes, mas o pessoal todo que está ao redor, tipo a multidão que sempre estava envolvida com Jesus, os apóstolos, muitas vezes a multidão nos evangelhos, os próprios discípulos, são aqueles que estão apertando mais o cerco contra Jesus, ou aqueles que eram do templo, né? Os fariseus, esses. Parece que não é muito seguro para aquele que teme a Deus e quer que Deus mostre o caminho, colocar toda a sua esperança e confiança nos outros. E nós temos a necessidade, muitas vezes, de ter outros para nos escorar, nos ajudar, nos apoiar, nos levar. Isso é bíblico, né? A igreja é uns aos outros. Mas, às vezes, você precisa, como Davi, abrir o teu entendimento que os outros, apesar de toda a tua expectativa, estão te dando uma direção, uma resposta oposta ao que Davi entende que é de Deus, porque ele diz, vocês estão escolhendo, ou vocês estão se apoiando, amando ilusões e buscando mentiras. Então, como nós estamos falando, ilusões e mentiras são a base desses poderosos que estão mostrando a Davi que há um outro caminho e que ele não está muito bem, ele não está muito centrado, que não é por aí exercitando a sua fé em Deus que você vai receber alívio das suas angústias, preocupações, ou vai cair chuva do céu. Ilusões e mentiras, você pode, se você quiser interpretar aqui, pode dizer que essas ilusões e mentiras eram muito bem ligadas ao culto aos outros deuses, que em épocas assim como estamos vivendo hoje, em épocas assim de dificuldades nacionais, de grandes obstáculos assim,
que são de uma região toda, né? Algo que é coletivo e público, algo que afeta o governo, nação e povo, que essa coisa de esperar em Deus está ultrapassada. É gente passiva que espera. É gente que não tem um plano estratégico bem feito. É gente que não sabe a direção. Mas Davi diz, olha, eu tenho esperado em Deus o alívio da minha angústia. Eu tenho esperado na misericórdia, porque Deus ouve a minha oração. Ele falou isso também no versículo final do 1. E ele está dizendo que, olha, vocês poderosos, prestem atenção. Essa solução que vocês estão me pressionando a ver, a fazer, estão querendo que eu faça, elas não têm a ver com a justiça, com o conselho e com a vontade de Deus. E aqui ele está, então, se colocando fora desse conselho, dessas ilusões e dessas mentiras. Olha, a gente precisa, quando está preocupado, perceber que é bem provável que aquilo que as pessoas nos ofereçam é imediato, parece ser bom, parece que vai arrancar de nós a ansiedade e os medos, vai arrancar de nós, vai nos dar aquilo que tanto buscamos, pode ser algo completamente contrário a Deus e você vai ter que se posicionar, como Davi na sua oração, talvez dizendo assim, Senhor, não me permita ir com a turma, não me permita seguir o conselho do ímpio, não me deixe fazer aquilo que a sociedade toda diz. É lícito cultuar a Baal. Um autor defende aqui nesse versículo. O autor é um intérprete, né, de hebraico e dos salmos. Diz que possivelmente a corte lá de Davi, os poderosos, estavam falando, vamos fazer aquilo que as outras nações fazem. Vamos sacrificar a Baal. E para Baal valeria sacrificar crianças, filhos, pessoas. Vamos fazer um culto onde Baal teria fertilidade, onde a prática sexual e a prática religiosa se combinam e se misturam para resolver o nosso problema da seca. É preferível ficar com o problema do que ir contra a palavra que você já conhece de Deus. É preferível frustrar-se. É preferível abrir mão das expectativas das pessoas, daquele que você considera poderosos ou aqueles que são influenciadores da vida hoje. Ficar firme com o Senhor, às vezes, é se expor a manter-se algum tempo dentro da crise ainda. Manter-se algum tempo dentro ainda do problema e do conflito. Permanecer algum tempo até o tempo de Deus em aberto às situações, às questões. Mas daí você diz aí do outro lado, mas se eu permanecer mais tempo, eu não aguento, vai aumentar minhas preocupações, eu vou ficar doente de tanto pensar. Bom, o Salmo continua, né? Ele não para aqui. Então, ele inicia com um relacionamento, um diálogo eu-tu, agora ele coloca uma diferença entre a postura dele como rei Davi, servo de Deus, e aqueles que estão lhe influenciando. E a sequência parece que ele dá valor a duas questões importantes da Davi aqui na oração. Valor à própria oração, a súplica, a invocação. E depois ele dá valor ao descanso e ao silêncio para enfrentar a ira, que é uma grande reação que nós temos dentro da vida preocupada, ansiosa, né? Nós trazemos os nossos afetos para fora, e aqui cita a ira, né? Esse salmo aqui é citado por Paulo, né? Você sabe que Efésios 4:26, Paulo fala sobre a ira, a carta de Paulo aos Efésios, mas citando o pedaço do salmo que eu vou reler aqui. Mas primeiro vamos ver a importância que Davi dá à oração. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Isso está no 3. Saibam disso, ele está falando para esses poderosos. Saibam disso. Aqui há vários verbos de ação frente a essa multidão que é a oposição aqui a Davi. Saibam disso, que Deus acolhe, sempre acolheu, tem acolhido a minha oração. Tenho consultado a Deus, mesmo que nós estamos há 3 anos sob uma seca terrível.
mesmo que tudo está morrendo, mesmo que a cevada não há cevada, não há trigo. O vinho não é feito porque as uvas estão estorricadas lá. Mas saibam que Deus está presente dentro da minha tribulação ou dentro da minha mente preocupada. E aí Davi solta um conselho para essa turma, para nós e para todos que vão ler esse salmo, nesses muitos anos que essa oração nos dá a direção. Na antiguidade chamava-se a oração da noite em crise. Esse salmo aqui tem um título para quem escrevia antigamente, lá, os reformadores, né? Calvino, após 1500, vamos dizer, diziam que essa oração é uma oração da noite, porque ela pede uma postura da noite no sentido do que fazer frente à preocupação, na hora de deitar, de dormir, do recolhimento, do silêncio. Então veja como ele trabalha a questão, ore, mas reflita para poder ter o sono da paz. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Isso que Paulo cita em Efésios 4:26. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. A palavra irado é tremer aqui por dentro, né? Traz uma ideia de tremer, assim, de uma coisa intensa, forte. Quando vocês ficarem trêmulos de tanta reação frente àquilo que você está passando, né? Um ataque, alguma coisa assim da ira extenuante, algo que vem de dentro, que parece que toma o controle de nós, não é? Ora, se você está nesse estado de calamidade interior, quando vocês ficarem irados, não pequem. Irai-vos e não pequeis. Em Efésios 4:26, não você põe o sol sobre a sua ira e não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Dar lugar ao diabo ou reagir muito mal frente à perturbação, da preocupação e da ansiedade, esse estado permanente que a mente fica inquieta, necessita de você, necessita que eu entenda que eu estou nesse momento aberto a Deus em oração, mas daqui a pouco eu olho e começo a refletir na noite, parece que há um recuo, parece que eu volto um pouquinho, parece que eu começo a entrar naquilo que às vezes eu não quero ver e preciso de um certo tempo para mastigar, para me situar, para me entender. É essa a expressão que ele diz, né? Ao deitar-se, reflitam e aquietem-se. É muito difícil se aquietar com tudo isso. É muito difícil parar com tudo isso. Mas nós podemos, se nós fizermos uma parada e não querermos resolver as coisas na ira, na inquietação, na pressa por causa da ansiedade, no desejo de ter o prazer ou no desejo de não ter a frustração. Porque é assim, né? Às vezes a gente reage irado para não frustrar-se. Eu não quero me frustrar, então eu vou achar uma solução. Ou, né, eu não quero perder essa oportunidade, eu preciso desse prazer, desse regalo, eu preciso dessa coisa na minha vida, eu estou com desejo. Então a gente não faz esse recuo. Não dialoga consigo nem com Deus. Não dá, a gente não consegue deixar para amanhã o prazer ou deixar para daqui uma semana a solução. Então, nessa ira, tudo aquecido, nós entramos pelo medo, pela insegurança, parece que vamos nos perdendo. O que Davi está deixando entender que ele, no meio dessa aflição toda, ele está se pondo em oração como uma postura de recuo e de enfrentamento. Não é que ele está passivo, ele está agindo, mas agindo com a sabedoria de Deus, né? Agindo. Aquietar-se é uma ação, onde eu digo para o meu corpo, para a minha alma, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. O que será que o Senhor pode me dizer sobre esse tema nos próximos dias? É estratégico, mas exige confiança, não é?
Ele diz ainda para os poderosos, sacrifiquem, ofereçam sacrifício como Deus exige e confiem no Senhor. Olha, vocês podem fazer adoração pública, continuar com os cultos, mas a ação externa é sacrificar, mas a ação interna é confiar no Senhor. Senhor, eu estou sem preocupar, Senhor, eu estou sim ansioso, Senhor, eu estou inquieto, Senhor, eu estou com medo. E parece que isso é libertador, né? Porque à medida que eu posso dizer, eu confio que o Senhor me ama e a sua providência é real, apesar de todas essas coisas que eu estou contando ao Senhor, apesar de toda essa oposição dos poderosos, apesar de toda a secura da alma ou a secura do clima, apesar de eu já estar orando há algum tempo e não ter uma boa notícia nova, o Senhor há de se manifestar. É a fé. A fé em Deus. 2 Pedro 5,7, a gente sempre traz esse texto quando fala de ansiedade, lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque é Ele que tem cuidado de nós. É Deus que cuida. Eu posso jogar lá as questões. Posso lançar sobre Ele toda a minha frustração. Todas as fortalezas que estão, os pensamentos fortes que prendem a minha mente, que eu não consigo me livrar. É maravilhoso pensar que Deus acolhe essas orações e as responde. Então a ira, ou esse agir na tensão, na intensidade dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos desejos, Davi diz, olha, dá um stop aí, dá uma parada, recolha-se um pouquinho. E aí continua assim. Faze ao Senhor resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Faze, Senhor, resplandecer. Lembra muito a oração de Arão, chamada bênção araônica, que está lá em Números, né? Esse brilhar do rosto, o resplandecer do rosto de Deus é um pedido, Davi. Resplandecer, Senhor, a tua face sobre nós. Davi está pedindo uma manifestação da iluminação da vontade de Deus sobre a questão que ele está passando. Senhor, a questão é o seguinte, eu não quero resolver por ira, por presunção, mas eu quero que o Senhor entre, a tua presença faz brilhar a luz do teu rosto sobre nós. O processo de iluminação da vontade divina não é às vezes um processo apenas assim, eu diria assim, fora do natural, sobrenatural, o grandemente diferente daquilo que às vezes o processo de iluminação divina, pelo menos na minha vida tem sido, é o não reagir na ira ou na intensidade dos meus afetos, e é agir a partir daquilo que Deus tem me feito entender da palavra, que a palavra é uma revelação de Deus. A palavra é revelação divina. Parece que não tem nada muito metafísico, né? Nada muito do além, no sentido de que, à medida que eu consigo perseverar na escuta da palavra, na compreensão da Bíblia e obedecê-la, o Espírito Santo vai iluminando o seu caminho, né? O Salmo 119 é todo sobre a palavra de Deus. 176 versículos, divididos em estrofe de oitetos. Cada 8, uma letra do alfabeto hebraico, formando aquilo que é uma poesia acróstica. E lá no Salmo 119, você pode escolher qualquer versículo, porque qualquer dos versículos, os 176, falam sobre a Escritura. O 105 é muito famoso, o Salmo 119. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. A revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus, das Escrituras, é o iluminar da face de Jesus Cristo sobre seus filhos. Permanecer na palavra, aquilo que você já conhece, você não precisa talvez de uma nova revelação. Às vezes nós precisamos de um novo texto que confirme aquele texto que eu já conhecia, mas estou resistindo a aceitá-lo como realidade para a minha vida, como resposta de Deus
as minhas interrogações de até quando, por que, Senhor, como pode ser isso, quando o Senhor vai me livrar daquilo, quando que vai acabar esse tempo de sofrimento, que a própria face de Jesus Cristo, através das Escrituras, ilumine o seu coração essa noite, ilumine sua mente, ilumine aquela questão, e que se você já tem essa palavra dada, aceite-a. Ouça, guarde no seu coração, ponha lá dentro do seu interior, que ela vai iluminar a sua vida. A luz da face de Jesus Cristo, a luz do rosto do Deus Filho, grandemente na nossa caminhada. É quando nós nos apoiamos naquilo que já conhecemos da Escritura. Que muitas vezes, eu acho que você passa por isso, pelo menos eu passo na minha vida, vai contra aquilo que eu busco, para ser feliz, que eu busco como resposta. Muitas vezes é um limite à minha vontade própria. E muitas vezes me chama ao sacrifício, uma palavra que me chama à doação, ao perdão. E por isso, às vezes, eu não quero acolhê-la. Então, deixar a ira e ser iluminado pela palavra, pela luz do rosto de Deus, o resplandecer de Deus, é o que Davi, poeticamente, nos ensina nessa oração. E para o final, Davi novamente fala sobre a alegria, né? Que é temático nos Salmos de Davi. Ele pode estar na maior enrascada, daqui a pouco ele louva, canta, toca a sua harpa, toca os seus instrumentos e cita a alegria. Ele não está com a questão resolvida aqui ainda, certo? Não caiu chuva, ele não estava orando e não veio uma nuvem e um furacão. Não, ele está dizendo assim, olha, encheste o meu coração de alegria, alegria maior dos que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Ele já lembra aqui do trigo e do vinho, que são as culturas da época, são a parte de sustentação agrícola deles lá. Mas ele está dizendo que, lógico, ele está pedindo que haja fartura de trigo e vinho, que isso alegra muito a existência do povo, é necessário que Deus faça isso por eles, como nação, mas a alegria de Deus é maior, porque Davi é aquele tipo de pessoa que, quando tem na oração o caminho de expor e explorar tudo aquilo que está de dentro, frequentemente ele vai dizer que a alma dele está alegre. Não está alegre porque recebeu o tal livramento ainda. Está alegre porque pôde compartilhar da angústia. Está alegre porque sabe que há um Deus que o ouve. Ele está alegre porque Deus é a fartura da alma, é a prosperidade da alma de Davi, é a riqueza que Davi tem no seu coração. A alegria maior do que ser amado e ouvido por Jesus não há. Eu posso ter fartura de bens, de trigo aqui, de vinho, a chuva pode cair, eu vou agradecer muito, porque se esse é o dilema histórico desse salmo, então vai se fazer uma ação de graças a Deus. Mas veja, a alegria no Senhor, que é a expressão do Novo Testamento, que Paulo usa em muitas vezes, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos ou regozijai-vos no Senhor. Essa alegria é uma alegria que ela transcende, ela atravessa a sua preocupação, a sua ansiedade. É a alegria de ser habitado pelo Espírito. Então é uma alegria em meio à dor, às vezes, é uma alegria em meio às incertezas. Porque a alegria que Davi está dizendo, me dê essa alegria maior, é a alegria de que ele perfeitamente sabe que ele não está sozinho nessa crise. Puxa, é a alegria da presença de Deus, né? É o contentamento de alguém que não está solitário, tendo que enfrentar tudo sozinho. Em paz me deito e logo durmo ou adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Esse é o fechamento do salmo.
viver em segurança. Mas como viver em segurança no mundo inseguro? Mas como viver em paz no mundo em guerra? Mas como viver a sua vida satisfeita em Deus, em alegria em Deus, se nós temos um coração muitas vezes insaciável e insatisfeito, que está buscando sempre algo maior, melhor para nós? Davi tem certeza que ele deita e dorme. Puxa, aqui assim é um princípio que está em alguns salmos de Davi, o sono dos justos, né? Como é que ele consegue dormir se está numa crise? Como é que ele consegue... No Salmo 3, ele fala do sono dele em meio à perseguição do Absalão, que era o filho amado dele, que queria o trono, né? Você lembra que Davi também fala do sono dele no Salmo anterior? Que ele deitaria mesmo Absalão querendo matá-lo, ele dormiria. Aqui ele está dizendo que ele teria paz porque ele vê que quem gera uma vida é a providência divina. Há um Deus provedor, há um Deus que se importa comigo, há um Deus que se interessa por mim. E há um Deus que diz, que sabe das minhas necessidades. Eu quero, antes de orar, ler um pedacinho do livro do C.S. Lewis. Eu já li algumas vezes, algumas partes desse livro. São cartas a Malcolm, que é um amigo fictício que C.S. Lewis criou com família, com filho. E eles vão conversando sobre assuntos cristãos, da caminhada cristã. E ele vai respondendo de uma forma fictícia, mas trazendo princípios assim que ele acredita que nós deveríamos, como os cristãos, seguir. E ele pergunta alguma coisa aqui, que eu queria ler algumas partes para você, que tem muito a ver com essa confiança que Deus é provedor, por isso posso dormir à noite. Por isso eu posso entregar, porque o que eu faço enquanto eu estou dormindo? Quando eu estou dormindo, eu descanso. Mas se eu quiser resolver a questão do dia de manhã da quinta-feira, então eu não vou descansar. O que eu faço enquanto eu durmo, eu descanso em Deus. O que Deus faz enquanto eu durmo? Ele prepara a minha quinta-feira, o dia de manhã. Ele já está lá, ele já sabe da minha oração, já sabe dos meus anseios. E se por acaso ele deixar em aberto o que eu quero, é para o meu bem. Se ele não está dando aquilo que eu estou buscando, é para receber isso como ainda não espere. Por isso o sono é atrapalhado pela preocupação, ansiedade e medos. E nós temos em Deus que lidar com isso para dormir. Mas aqui no C.S. Lewis diz assim: dizemos crer em Deus, que Ele é onisciente. No entanto, grande parte da oração parece consistir em dar-lhe informações. Ele está questionando. Mas se a gente sabe, acha que Deus é onisciente, então por que a gente fica informando a Deus nas orações? E também, ele diz, fomos lembrados por nosso Senhor a não orar como se nós esquecêssemos da onisciência de Deus. E tem a frase na Bíblia: o Pai Celeste sabe que vocês precisam delas. Ele está citando aqui Mateus 6, 31, 32. O Pai Celeste já sabe o que você precisa para o dia de manhã. Ele segue na página número 35, dizendo assim: mas não podemos realmente acreditar que graus de atenção e desatenção, e portanto, de atenção e de desatenção, e portanto, de algo como que esquecimento existam na mente absoluta. O que então estamos realmente fazendo ao falar a Deus das nossas necessidades? Ele faz essa pergunta: o que realmente estamos fazendo quando parece que damos um relatório a Deus da nossa oração, do que a gente quer, do que não tem, o que fizemos hoje? Mas será que Deus já não sabe de tudo isso? Sabe? Essa é a argumentação de C.S. Lewis ali. Mas Deus não é onisciente, sabe? Ele não sabe, ele não diz que vai prover todas as necessidades como um pai bom. Sim, ele diz. Então, por que Deus permite e quer e deseja que nós falemos, como Davi fez no seu Salmo 4, contando a Deus daquilo que ele está passando. Nesse livro, e pela Bíblia também, tanto C.S. Lewis, né, como Davi, você note que quando eu me coloco diante de Deus
e começo a dialogar, ouvir e falar aquilo que se passa na minha vida, o que eu desejo, as minhas tribulações, as minhas entregas em oração, quando eu torno a vida de oração algo real e gostoso e assim, e intenso, porque às vezes não é gostoso de doce, mas é bom pela partilha daquilo que é agridoce, aquilo que é amargo no meu coração, eu estou me tornando alguém real, eu estou me tornando uma pessoa. E Deus se torna tão pessoal para mim que nós começamos a ser unidos como uma amizade transformadora. Aquele momento começa a ser transformador. Aquele encontro, que é uma linguagem antropomórfica, ou seja, uma forma humana de querer dizer essa dimensão da oração, é um encontro com Deus, amigável, nos torna pessoas únicas. Nós nos sentimos reais, fortalecidos. Por isso, não desista desses encontros. Não desista de esvaziar a sua mente das preocupações, seu coração das ansiedades, sua alma dos medos, através da oração. É isso que nós estamos fazendo. E isso Deus nos dá como presente, de trazermos sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, Deus te abençoe. Nós estamos encerrando essa série, transformando em coisas boas as coisas ruins da nossa vida. E que Deus ajude a você a transformar isso que às vezes atrapalha em frutos, frutos de crescimento para a sua vida. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Escritura. O Senhor sabe que nós somos ansiosos, medrosos, duvidamos muitas vezes. O Senhor sabe que a nossa mente às vezes está cheia de preocupação com o dia de amanhã. E o Senhor nos ensina a olhar os lírios, os pássaros, a sua provisão. Senhor, dá descanso para nossas almas. Dá-nos esperança que o Senhor intervém na nossa história. Dá-nos memória para lembrarmos de quantas coisas o Senhor já tem feito por nós e para nós. Então, nós agradecemos por esse tempo e reafirmamos que o Senhor é a nossa esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, boa noite a todos e até o nosso próximo encontro.